Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, irmãos, para o nosso canal Escola de Profecia nesta noite de quinta-feira, 13 de março de 2025. É um privilégio estar com vocês, é um prazer. Aqui estamos para acompanhar os eventos finais, acompanhar também o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Que Deus abençoe sua vida e que esta seja uma oportunidade de encontro com o Senhor. Queridos, quero compartilhar com vocês alguns dados muito interessantes que nos provam aonde estamos na história profética. Mas antes, vamos convidar a presença do Senhor em oração. Obrigado, nosso Pai, por mais um momento especial neste dia. Queremos estudar Sua Palavra, analisar os eventos do fim e, acima de tudo, acender nossa esperança na certeza, Pai, de que a Sua promessa não vai tardar. Nós estamos ansiosos, Senhor, para o ver voltar. Permita que essa chama vibre, que essa chama, Senhor, permaneça acesa, que nossas lâmpadas permaneçam acesas, que busquemos, Senhor, o azeite, Pai, pois não vai tardar, o noivo em breve chegará. Guarde o nosso coração, vigie as nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então, primeiro a atualização profética. Nos primeiros 50 dias de volta ao seu cargo, o presidente Trump emitiu mais de 100 ordens executivas e 400 ações executivas. Bem, um terço dessas ordens fazem parte do projeto 2025, que é o guia de 900 páginas aproximadamente, desenvolvido pela Heritage Foundation. Agora, o que me chama a atenção aqui é que diferentes empresas de comunicação não conseguem entender como é que ele fez tanta coisa em tão pouco tempo. Ora, por exemplo, Trump promulgou um terço da agenda do projeto 2025 que ele rejeitou. Vejam aí no desenho. Vejam aí, um terço, meus irmãos, da agenda 2025 ele já cumpriu. Eu já disse para os irmãos que não gosto de me centrar na pessoa. Se tem cabelos pretos ou amarelos, se é negro ou branco, se é adventista ou católico, não é disto que eu quero tratar aqui. Não quero falar da pessoa em si, mas do que ela está fazendo. Vejam aqui. Nós vimos ao longo do tempo que Donald Trump negou alguma filiação com o projeto 2025. Ele negou veementemente, até mesmo no debate presidencial com Kamala Harris. Vejam aqui, no seu discurso de terça-feira no Congresso, o presidente Trump elogiou a sua própria ação rápida e implacável em 100 ordens executivas e 400 ações executivas, muitas delas baseadas no projeto 2025. Agora não é o irmão Onésimo nem a Escola de Profecia que está dizendo isso. É este site famoso de notícias da América, que as ações executivas que ele já lançou fazem parte do projeto 2025. O projeto 2025 foi apoiado por mais de 100 organizações conservadoras, incluindo mais de uma dúzia de grupos evangélicos. Eu consigo imaginar a razão por que esse grupo de evangélicos apoia este projeto. É que, de certa forma, irá os beneficiar. Quando olhamos, por exemplo, para a questão do descanso dominical, mas falaremos daqui a pouco. Vejam, um rastreador online de fácil navegação mostra que Trump foi bem-sucedido na implementação de um terço dos objetivos políticos específicos estabelecidos aonde? No plano de 90 páginas da Heritage Foundation. E esse tal rastreador online mostra que Trump já alcançou 100% dos objetivos do projeto 2025 para essa organização de ajuda humanitária dos Estados Unidos da América. E por ocasião do discurso de Donald Trump no Congresso, foi entrevistado um congressista republicano, onde lhe perguntaram como é que ele conseguiu fazer tanto em pouco tempo. Qual foi a resposta deste congressista republicano? Vejam, a pergunta foi: como é que acha que o presidente estava preparado para emitir todas estas ordens executivas? Como acha que eles estavam preparados para fazer todas estas nomeações numa sucessão tão rápida depois de ele ter chegado ao cargo? A resposta do congressista foi: Projeto 2025.
Projeto 2025 e ponto final. Ele está seguindo um plano, um projeto. Queridos irmãos, vejam aqui. Isto é de 12 de março de 2025. Os principais autores do projeto 2025, que agora fazem parte da administração Trump. Não são autores. São os principais autores. Aqueles que diretamente estiveram envolvidos na escrita do projeto. Fazem agora parte da administração. A pergunta é, nós estamos diante de uma agenda? Nós estamos diante de um plano para seguir este manual por completo? Vejam aqui. À medida que a poeira baixa após uma série de indicações para o gabinete, audiências de confirmação e ações iniciais do governo, eis que alguns autores e colaboradores importantes envolvidos no projeto 2025 chegaram ao governo Trump. Uau! Como é que isto pode acontecer? Que coincidência é essa? O fato é que não há coincidência nenhuma aqui. Vamos ver estes vídeos. President Donald Trump has moved quickly in his first month and a half in office with a barrage of executive orders, a severe cutback of the federal workforce and cuts to foreign aid. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, agiu rapidamente em seu primeiro mês e meio no cargo, com uma enxurrada de ordens executivas, um corte severo na força de trabalho federal e cortes na ajuda externa. Much of what he's done was foreshadowed in a document written by conservatives titled Project 2025, which was a blueprint of sorts for how Trump should govern in his second term. So the question now is, what else can we expect? Muito do que ele fez foi prenunciado num documento escrito por conservadores com o título Projeto 2025, que era uma espécie de projeto de como Trump deveria governar em seu segundo mandato. Então, a questão agora é, o que podemos esperar? Um terço ele já cumpriu. A pergunta que se faz, o que podemos esperar? E lembrem-se, irmãos, que no projeto 2025 também está o descanso dominical. Esta é uma coisa tão simples que os irmãos apenas precisam pegar o livro e ler. Está lá. O projeto 2025 fala sobre a Blue Law, a restauração do descanso dominical. A pergunta que se faz, o que podemos esperar então se ele já está cumprindo estas ordens executivas ligadas ao projeto? Vamos continuar. During the campaign, Donald Trump claimed not to know what Project 2025 was. He posted on social media, "I have no idea who is behind it. I disagree with some of the things they're saying, and some of the things they're saying are absolutely ridiculous and abysmal." Durante a campanha, Donald Trump alegou não saber o que era o projeto 2025. Ele postou nas redes sociais, "Não tenho ideia de quem está por detrás disto. Discordo de algumas coisas que eles estão dizendo, e algumas coisas que eles estão dizendo são absolutamente ridículas e abismais." But his actions in office have a lot of overlap with the conservative plan. Time magazine found that 2/3 of Trump's executive orders mirror or have overlap with Project 2025. Mas suas ações no cargo têm muita sobreposição com o plano conservador. A revista Magazine descobriu que 2/3 das ordens executivas de Trump refletem ou têm sobreposição com o projeto 2025. Ok. Está isto claro? Vamos continuar. The project is a nearly 1,000-page wish list of proposals and recommendations reflecting conservative priorities and a desire to consolidate power to make sure the administration isn't foiled by government bureaucrats. O projeto é uma lista de desejos de quase 1.000 páginas de propostas e recomendações que refletem as prioridades conservadoras e um desejo de consolidar o poder para garantir que a administração não seja frustrada por burocratas do governo. Project 2025 is divided into 4 main pillars, giving the president more power and installing loyal backers, defending America's borders and sovereignty, declaring the family as the focal point of American life, and more firmly rooting Christian ideology in U.S. society. O projeto 2025 é dividido por 4 pilares principais, dando ao presidente mais poder e instalando apoiadores leais, defendendo as fronteiras e a soberania da América, declarando a família como ponto focal da vida americana e enraizando mais firmemente a ideologia cristã na sociedade dos Estados Unidos da América. Que o objetivo deste projeto é enraizar a filosofia cristã, é enraizar a ideologia cristã na América.
E neste contexto, no contexto das leis laborais, das leis trabalhistas, podem ler no projeto 2025, aparece o descanso dominical. Queridos, de fato, tem-se trabalhado muito nos Estados americanos para trazer leis cristãs. E nós estamos vendo que isto, de forma mais vívida, está acontecendo desde que Donald Trump se tornou presidente, como os republicanos em vários estados americanos estão pressionando por isto. Vejam, o Texas, que uma vez tentou no ano passado, não conseguiu, volta agora com muita força. Vejam aqui, 10 de março de 2025, Senado do Texas, pronto para aprovar projeto de lei que exige exibição dos 10 mandamentos em sala de aula. Uau, isto é interessante. Aqui não é dito que o Senado vai debater projeto de lei. Não. O Senado está pronto para aprovar. Vejam aqui, irmãos. No estado de Nebraska, alguns republicanos de Nebraska se juntam à busca nacional para infundir mais religião nas escolas. É dito que o Comitê de Educação pode decidir o destino de projetos de lei com temas religiosos e adjacentes ao cristianismo esta semana. Isto é de 10 de março de 2025. Certo, irmãos? E eu digo para vocês que isto não vai terminar numa simples exibição dos 10 mandamentos. Este é um passo para levar a América a viver obrigatoriamente os princípios desses mandamentos. Vejam aqui também, no estado de Utah, compartilhei com os irmãos, mas vejam agora o mais recente. Legislatura de Utah aprova projeto de lei que pode levar a mais fechamentos de empresas aos domingos. Na verdade, é o projeto 2025 quem apoia isto de uma forma vívida. E se ele já começou trazendo propostas de lei, aliás, ordens executivas alinhadas ao projeto, a pergunta que a reportagem fez, o que vem a seguir, o que podemos esperar depois? A propósito, um grande homem influenciador do movimento disse que o resgate das leis dominicais é o maior presente que eles podem dar à América. Escutem só. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. A ordenação pública a Deus é algo que sofreu muito nas últimas décadas, mas é facilmente restaurado. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. E eu diria que foi promulgado e continua a estar nos livros, em muitos estados diferentes, na forma de lei Jesus, das leis de sábado. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. Se você estiver acompanhando nossas disputas, temos sido proponentes das leis do sábado. The restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. A restauração do sábado é o presente mais concreto e material que podemos dar à nossa nação. Bem, é isso mesmo. Nós não podemos fugir destas verdades. Não podemos fugir desta realidade. É aqui onde nós estamos e Deus sabe quando é que isto vai acontecer. Meu papel é mostrar para os irmãos que estejamos preparados para o que vem na frente. Vamos então ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Vamos entrar hoje na quarta igreja, a igreja de Tiatira. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais um momento. Queremos agora abrir a sua palavra profética. Venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então. Apocalipse capítulo 2, verso 18. A partir do verso 18, carta à igreja de Tiatira. Nós já vimos a igreja de Éfeso, que é a história do cristianismo do ano 34 até o ano 100. Depois a igreja de Esmirna, do ano 100 até 313. A igreja de Pérgamo, de 313 a 538. E agora a igreja de Tiatira, é a história da igreja cristã de 538 a 1517. Começa com a ascensão do papado, neste caso, quando obteve supremacia na Idade Média, até Martinho Lutero e as suas 95 teses. Primeiro, vamos entender a cidade de Tiatira, como é que era nos dias de João. A cidade de Tiatira, meus irmãos, localizava-se na Lídia.
e era uma cidade com 46 mil habitantes. Era o centro de adoração ao sol, assim como Pérgamo era o centro de adoração a Tirinos, o deus Sol. E o significado do nome Tiatira é sacrifício de contrição. Irmãos, nós vimos no estudo passado que a era de Pérgamo preparou a era de Tiatira. Nós vimos que se levantou em Pérgamo um poder vindo da união entre a igreja e o Estado. Um poder que o próprio Paulo chamou de apostasia, o filho da perdição. Vejam só, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no trono de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Mas de acordo com a Bíblia, ele não é Deus e senta-se no trono de Satanás. Vejam, Daniel capítulo 7, verso 25, também descreve este poder. No verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E este poder, Roma papal, quem surgiu no tempo de Pérgamo e agora no tempo de Tiatira, recebe a supremacia. A supremacia. Vejam no verso 18 nos lemos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A pergunta se faz, ora, o tempo de Tiatira não era o tempo da igreja apóstata, que mudou os tempos e as leis? Por que Jesus elogia? Por que Jesus elogia as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança dessa igreja? É que nós temos que entender que no tempo de Tiatira existiam 2 igrejas. Mas como assim? Existiam 2 igrejas. A igreja pura e fiel de Cristo, a mulher de Apocalipse 12, que guardava os mandamentos de Deus, seguia a palavra de Deus, e a igreja apóstata, aquela que se institucionalizou, aquela que se corrompeu com o paganismo romano. Percebem? Jesus elogia os poucos fiéis à sua palavra, aqueles que, em meio à apostasia da maioria, em meio à perseguição, mantiveram-se fiéis. Vejam, na lição da Escola Sabatina de 1989, eu por acaso tenho aqui, vejam só, tenho aqui, eu nem sequer existia nesse tempo, mas o meu pai, graças a Deus, ele conservou todos estes materiais que eu tenho usado para aprender. A ele agradeço. Então nós vemos que é dito, houve cristãos que permaneceram leais a Cristo ao longo de todo o período. A igreja de Tiatira é um símbolo de luta durante toda a Idade Média, certo? Muitos cristãos, em vários lugares, mantiveram a sua ligação a Cristo e a sua lealdade à fé simples dos apóstolos. Por exemplo, os primeiros crentes da Bretanha, da Escócia e da Irlanda ficaram firmes na religião da Bíblia. Os valdenses e os seguidores de Wycliffe e de Hus estavam mais próximos do cristianismo apostólico do que a maioria dos contemporâneos. Perceberam isto? Existiam aqui 2 igrejas. A igreja fiel de Deus, que seguia a vontade bíblica, que seguia a verdade apresentada pelos apóstolos, contra a grande maioria contemporânea, que se apostatou e seguiu a grande igreja apóstata. No livro Grande Conflito, página 55, também é dito: em terras que ficavam além da jurisdição de Roma, existiam por muitos séculos corporações de cristãos que permaneceram quase inteiramente livres da corrupção papal. É para estes que Jesus também elogia as obras, elogia a fé, elogia a perseverança. Estavam rodeados de pagãos e, no transcorrer dos séculos, foram afetados pelos seus erros, mas continuaram a considerar a Sagrada Escritura como a única regra de fé, aceitando muitas das suas verdades. Certo, irmãos? Isto tem que ficar claro. 2 igrejas aqui. A igreja fiel de Cristo, mas também a grande igreja apóstata. E sobre essa grande igreja apóstata, Jesus não elogia, não. Jesus não elogia
Pelo contrário, vejam aqui no verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Deus diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Viram? Jesus diz, tenho contra ti que toleras essa mulher Jezabel. Irmãos, em profecia, mulher representa igreja, de acordo com a segunda carta de Paulo a Coríntios, 11, verso 2. É só um exemplo. Em Tiatira, havia uma grande igreja chamada Jezabel, a grande mulher. Quem foi Jezabel? O que ela fez no passado que nos ajuda a entender que igreja ou de que igreja se trata aqui no tempo de Tiatira? Vejam só. No primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 31, é dito, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão. Está falando de quem? Do rei Acabe. Além de andar nos pecados de Jeroboão, ele tomou por mulher Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Houve uma Jezabel literal. E o que ela fez? Vejam aqui. Jezabel literal era filha de um rei pagão. A Jezabel literal era adoradora de Baal, o correspondente para Bel, dos babilônios, correspondente para Zeus, dos gregos, correspondente para Júpiter, dos romanos, correspondente para Osíris, dos egípcios. Eles passaram a adorar deuses pagãos pela influência de Jezabel. Sim, a Jezabel literal motivou a idolatria em Israel. A Jezabel literal perseguia os profetas de Deus. Mandou matar os profetas, os santos de Deus, e queria matar também o profeta Elias. A Jezabel literal era prostituta e feiticeira. A Jezabel literal foi amaldiçoada por Deus. E como é que ela morreu? Foi jogada de um andar de cima e morreu. Foi assim o seu fim. Agora, a palavra de Deus, a profecia nos fala de uma Jezabel espiritual. E essa Jezabel espiritual tem as mesmas características da Jezabel literal do passado. Vejam só. A Jezabel espiritual é filha de Roma pagã. De acordo com Apocalipse 13, quem deu o seu trono e autoridade foi a besta Roma pagã. A Jezabel espiritual é adoradora de Baal. Motiva a idolatria no mundo. Sim? Promove a adoração de imagens de pedra. Motiva seus membros adeptos a se prostrarem diante de imagens de pedra. A Jezabel espiritual persegue os santos de Deus. De acordo com Daniel 7, verso 25, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De acordo com Apocalipse 12, verso 6, isto equivale a 1260 dias, que em profecia são 1260 anos. A Jezabel espiritual é prostituta e feiticeira, de acordo com a visão que nos é apresentada em Apocalipse 17. A Jezabel espiritual é amaldiçoada por Deus e, de acordo com Apocalipse 18, um dia terá o seu fim. Quando os homens olharem e disserem, caiu a grande Babilônia. A quem representa essa Jezabel, essa grande mulher, no tempo de Tiatira? Não há dúvidas, representa o papado, este poder que se levantou para se opor a Deus e às suas testemunhas. Vejam Apocalipse 17, descrevendo esta mulher, Jezabel, diz, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Não, já não era mais a igreja pobre de Cristo, mas é uma igreja luxuosa, uma igreja poderosa, uma igreja rica, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É esta Jezabel espiritual. O que é púrpura e escarlata? Meus irmãos, podem pegar o dicionário. Púrpura, roxo.
que é usado pelos prelados romanos. Escarlate ou vermelho, usado também por grandes figuras do mundo romano. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não mente. Nós estamos diante de verdades muito importantes para a nossa vida. Nós estamos num grande conflito. E o verso 6 diz: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A Jezabel espiritual também estava embriagada com o sangue dos santos, assim como a Jezabel literal matou os profetas de Deus. Queridos irmãos, o paralelo aqui é claro. O paralelo é claro. E a palavra de Deus nos diz que esta mulher Jezabel, com os seus ensinos, induziu os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. De que maneira? Através de suas doutrinas. A igreja declara que o Papa é mediador. A igreja ensina que pode-se confiar nas obras para expiação do pecado. A igreja ensina a fazer penitências para obter salvação. A igreja vende indulgências e muitas mais. Nem vou conseguir mencionar aqui, são tantas. Irmãos, o assunto aqui é sério. Apocalipse 2, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, diz Deus. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Como nosso Deus é longânimo, como Ele é paciente, até mesmo com esta mulher, Jezabel. Deu tempo para que se arrependesse. Enviou mensageiros, enviou profetas, enviou, diríamos, reformadores para corrigirem os erros da igreja, mas ela não quis ouvir. Há alguns queimou, há alguns lançou aos leões, há alguns... Enfim, nós sabemos muito bem da história. Como John Wycliffe morreu. Este grande homem teólogo que defendeu as Escrituras, na Inglaterra, deu sua vida por amor a Cristo, pois foi forçado a decidir ou seguir a Cristo ou as tradições humanas. Ele escolheu a Cristo e teve a morte como seu galardão. Mas a palavra de Deus nos garante que todos aqueles que tombaram por Cristo, no último dia, ressuscitarão. Amém? John Huss também deu sua vida por tentar despertar esta igreja para que se arrependesse dos seus pecados e voltasse à palavra de Deus. Mas ela negou. John Huss foi queimado, meus irmãos. Não só William Tyndale tentou despertar a igreja na Inglaterra, tentou despertar o rei da Inglaterra. Ele foi traído, foi queimado na praça. Deus deu tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, negou se arrepender dos seus pecados. Deus enviou Martinho Lutero, cravou 95 teses sobre a porta da igreja de Wittenberg. Deus deu tempo, Deus despertou a consciência, Deus trouxe a verdade, mas eles não queriam se arrepender das suas transgressões. O que mais Deus poderia fazer? O que mais Deus faria por sua vinha? Apocalipse 2, verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, percebem? Não foram todos que se corromperam com as doutrinas de Roma papal. Existiram os fiéis, por isso que eu disse, 2 igrejas existiam aqui. E foi a estes que não se corromperam com a doutrina de Babilônia que Deus elogiou por sua obra, por sua perseverança. Jesus diz aos restantes, aqueles que não se contaminaram com esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Meus irmãos, doutrina falsa é profundeza de Satanás. Doutrina errônea é profundeza de Satanás. Tenhamos cuidado com isto. Jesus diz, outra carga não vos porei. E o verso 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Meus irmãos, Cristo precisa hoje de um remanescente que rejeita as tradições humanas e se apega somente à sua palavra. Deus convida todos aqueles que estão seguindo as profundezas de Satanás, as doutrinas falsas, errôneas. Saiam disto, saiam de Babilônia. Estudem a verdade, estudem a palavra de Deus.
Deus precisa hoje, da mesma forma que houve um povo específico, um povo que negou se corromper no tempo de Tiatira, em meio à apostasia, Deus quer hoje, em meio à Babilônia, em meio a tanta confusão doutrinária, em meio ao ecumenismo, Deus quer um povo que vai permanecer fiel na sua vontade, na sua verdade. Que você faça parte desse povo que vai defender a verdade nestes últimos dias. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, nosso Pai, por este estudo maravilhoso sobre a igreja de Tiatira, uma igreja que lutou, Senhor, para vencer as falsas doutrinas. Infelizmente, a minoria tombou, a minoria foi lançada nas fogueiras. A maioria, Senhor, deixou-se levar por falsidades. A grande igreja corrompeu ainda mais os teus filhos, os reis desta terra. O Senhor hoje também nos convida, em meio a esta apostasia, a brilharmos e a trazermos a verdade sobre o mundo corrompido. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.